A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos aqui dar continuação ao estudo sobre Apocalipse, 7 selos, a 7 trombetas e as 7 taças, amém? Esta é a nossa segunda aula, ou agora na segunda aula nós vamos tratar sobre o primeiro selo. O primeiro selo apresenta o anticristo, Apocalipse 6, do 1 ao 2, amém? Este é o que nós vamos trabalhar agora. Então, meu irmão, o primeiro selo apresenta o anticristo, como diz Apocalipse 6, do 1 ao 2. Da descrição bíblica, reunimos vários detalhes. Ele cavalga um cavalo branco, o que fala de paz no início da tribulação. O anticristo virá sob o pretexto de trazer paz ao mundo, como diz lá em Daniel 9, 27. Daniel 9, 27 vai falar isso, né? Vamos ver aqui em Daniel 9, deixa eu pegar aqui o texto, Daniel 9, 27 vai falar sobre o anticristo, a falsa paz, né? O anticristo ele vai vir como uma falsa paz, né? Tentando se passar por Cristo. Daniel 9, 27, ele vai dizer assim, ó, 9, 27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então ele vai trazer uma falsa paz. Ele recebe uma coroa também, o que indica que o anticristo exercerá grande autoridade. Ele vai receber uma coroa, né? Então ali ele vai exercer uma grande autoridade. Aonde nós podemos ver isso? Lá no livro de Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 24 ao 25, nós podemos ver ali que o anticristo ele vai receber uma coroa, não é uma coroa de glória, uma falsa glória, uma falsa paz. Daniel 7, 24, Daniel 7, 24 e 25. Vai dizer assim, ó: quando aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantará 10 reis, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Então ele receberá uma coroa, o que indica que o anticristo ele exercerá grande autoridade no mundo. Ele segura um arco que mostra a sua verdadeira intenção e avança, ele vai avançando, vencendo e para vencer, vencendo e para vencer. Então ele vai avançando. Apocalipse 6, 2. E o segundo selo, quando o Cordeiro abre o segundo selo, uma grande guerra irrompe na terra, como diz Apocalipse 6, 3 e 4. O segundo selo ele vai travar uma grande guerra. Isso é simbolizado por um cavaleiro com uma grande espada em um cavalo vermelho como que fogo. O terceiro selo, a quebra do terceiro dos 7 selos, causa fome. Apocalipse 6, 5 e 6. O cavaleiro que João vê está montado em um cavalo preto e com uma balança na mão. Em seguida, João ouve uma declaração de que as pessoas terão que trabalhar o dia todo para ganhar um pouco de comida. O dia todo para ganhar um pouco de comida. As pessoas vão ter que trabalhar. E o quarto selo é aberto e João vê um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte. Então a morte vai vir montada em um cavalo amarelo e o inferno estava seguindo. Apocalipse 6, 7 e 8. O resultado deste quarto selo é que um quarto da população da terra é morta e a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos
animais selvagens da terra, né? Então vai haver uma grande fome. O quinto selo do rolo revela aqueles que serão martirizados por sua fé em Cristo durante a tribulação. Apocalipse 6, 9, 11, Mateus 24, 9. As almas desses mártires são retratadas como morador sobre o altar no céu. Deus ouve seus clamores por justiça e dá a cada um deles um manto branco. Os mártires são instruídos a esperar até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Deus ele promete vingá-los, não é? Mas ainda não era o tempo, como diz Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Eu quero pegar o texto aqui de Romanos 12, 19. Vai dizer assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, minha é a vingança é do Senhor. Ele vai retribuir a vingança dos mártires e daqueles que vão morrer na grande tribulação. O sexto selo, quando o Cordeiro de Deus abre o sexto selo, um terremoto devastador ali vai acontecer, vai ocorrer, causando uma confusão massiva e terrível devastação, junto com fenômenos astronômicos incomuns. Então, esse terremoto vai acontecer e vai trazer grande devastação. O sol ele ficará preto, a lua ficará vermelha como sangue, e o céu recolher-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os mortos e as ilhas e todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, como diz Apocalipse 6, do 12 ao 14. O sobrevivente do sexto selo, independentemente de sua posição social, refugiar-se-á em cavernas e clamam para as montanhas e as rochas caíam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então eles vão começar a clamar, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir, como diz Apocalipse 6, 16 e 17. Após a abertura dos sete selos, há um interlúdio no livro de Apocalipse. João descreve os 144 judeus, os 144 mil judeus que serão protegidos durante a tribulação, como diz Apocalipse 7, do 1 ao 8. Então, no céu, ele vê grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, como diz Apocalipse 7, 9. E essas pessoas vestem túnicas brancas, seguram ramos de palmeiras e gritam ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, como diz Apocalipse 7, versículo 10. João é informado de quem é essa multidão vestido de branco. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles recebem a promessa de que jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 7, 16, Isaías 25, 8, Isaías 49, versículo 10. O sétimo selo, quando o Cordeiro abre o sétimo selo, meus irmãos, quando o Cordeiro ali vai abrir o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora, Apocalipse 8, 1. Os julgamentos que conduzem
ao fim da tribulação agora são visíveis no livro e são tão severos que um silêncio solene cai sobre todo o céu. O sétimo selo, obviamente, introduz a próxima série de julgamento, pois João imediatamente vê 7 anjos que recebem 7 trombetas prontas para soar. Apocalipse 8, versículo 2. Um 8º anjo pega um incensário que queima muito incenso, nele representando as orações do povo de Deus. Apocalipse 8, 3 e 4. O anjo, então, ele pegou o mesmo incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos quando o anjo atirou aquele grande incensário sobre a terra. Apocalipse 8, 5. Assim que os 7 selos, os 7 julgamentos dos 7 selos foram concluídos, a próxima parte da tribulação, com os 7 julgamentos das trombetas, está pronta para começar. Aí, os julgamentos das 7 taças, os frascos, são os julgamentos, né, finais do primeiro do período da tribulação. Eles serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. As 7 taças são descritas em Apocalipse 16, do 1 ao 21, onde são especificamente chamadas de as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, 1. Sobre o anticristo, a maldade do homem atingiu seu ápice e se depara com a ira de Deus contra o pecado. Os julgamentos das 7 taças são invocados pela 7ª trombeta, por causa que a maldade do homem tomou conta do mundo. A primeira taça, os primeiros anjos derramam a primeira taça sobre a terra e aparecem úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem, como diz Apocalipse 16, 2. Essa praga tem como alvo aqueles que se comprometeram com o anticristo. Os santos da tribulação não serão afetados por essas feridas. A segunda taça é derramada sobre o mar, transformando a água, meus irmãos, em sangue como de um morto, e morreu todos os seres vivos que havia no mar. Apocalipse 16, 3. Um terço da vida marinha já havia morrido com o suor da segunda trombeta de Apocalipse 8, 9. E agora o resto da vida marinha se foi, os oceanos estão mortos, sem vida. Tudo morto nos oceanos do mundo. A terceira taça, quando a terceira taça da ira de Deus é derramada, os rios e fontes de água doce também se transformam em sangue, como diz Apocalipse 4, 5. Apocalipse 16, 4 e 5. O anjo encarregado da água, tu diz, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, e o que morressem e o que merecem. Apocalipse 16, 5 e 6. O altar, meus irmãos, no céu, respondem: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então o altar do Senhor vai responder às orações. A quarta taça, o quarto anjo derrama a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com o intenso calor. Apocalipse 16, 8 e 9. Em vez de se arrependerem de seus pecados, os habitantes iníquos da terra blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem a glória a Deus. Apocalipse 16, 9. A quinta das 7 taças faz com que o reino da besta mergulhe em grande escuridão. A dor e o sofrimento dos iníquos se intensificam
de modo que as pessoas roem a língua em agonia. Apocalipse 16, 10 e 11. Ainda assim, os seguidores do anticristo não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, 11. A sexta taça, o sexto anjo derrama sua taça de julgamento no rio Eufrates. Esse rio secou em preparação para que os reis do Oriente fizessem o caminho para a sua própria destruição. Apocalipse 16, 12. João então vê três espíritos imundos, semelhantes a rãs saindo da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Apocalipse 16, 13. Esses demônios realizam milagres e enganam os reis da terra e os reúnem para a batalha final do dia do Senhor. Apocalipse 16, 14. Sobre influência demoníaca, então, ajuntarão os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, 16. E a sétima taça é esvaziada na atmosfera. Uma voz alta no céu diz: está feito. Apocalipse 16, 17. A sétima taça resulta em relâmpagos e um terremoto tão severo como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Apocalipse 16, 18. Jerusalém ela é dividida em três partes e as cidades do mundo entram em colapso. Apocalipse 16, 19. As ilhas são inundadas e as montanhas desaparecerão. Uma grande chuva de granizo também desabou do céu sobre as pessoas com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Apocalipse 16, 21. Aqueles sob julgamentos blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Apocalipse 16, 21. Um dos anjos dos julgamentos das sete taças mostra então a João o destino de Babilônia, a grande prostituta. Apocalipse 17. Enquanto Deus vinga o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 18, 24. O mundo lamenta a queda da Babilônia. Apocalipse 18, mas o céu se regozija. Apocalipse 19, Jesus Cristo então retorna em glória para derrotar o exército do anticristo no Armagedon. Apocalipse 19, 11 e 21. E estabelece seu reino na terra. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, ou simplesmente os quatro cavaleiros, são descritos em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 8. Os quatro cavaleiros são representações simbólicas de diferentes eventos que acontecerão no fim dos tempos. Como exemplo da influência da Bíblia na cultura em geral, os quatro cavaleiros do Apocalipse têm sido referenciados muitas vezes na literatura, pinturas, filmes e outros meios de comunicação, muitas vezes como presságios de um catolicismo iminente ou como meio pelo qual o desastre acontece. Os quatro cavaleiros correspondem aos primeiros quatro selos abertos pelo Cordeiro quando ele abre o livro do julgamento no céu, Apocalipse 5. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, uma das criaturas viventes diante do trono celestial diz a João, com voz como de trovão: vem. João então registra o que vê, vi então, e eis que o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro cavaleiro provavelmente se refere ao anticristo, ele é o falso imitador do verdadeiro Cristo, que também está associado a um cavalo branco, em Apocalipse 19, 11, 16. No início da tribulação, o anticristo receberá autoridade, uma coroa e travará uma guerra, um arco, não é? Conquistando todos os que se opõem a ele.
está descrito com esta descrição concorda com a visão de Daniel no chifre pequeno que sobe ao poder e está empenhado na conquista. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Daniel 7:21, Apocalipse 16:7. Quando o cordeiro abre o segundo selo, a segunda criatura vivente diz: vem. João olha e registra obedientemente o que vê, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo cavaleiro refere-se a uma guerra terrível que estourará no fim dos tempos. Essa guerra incluirão a exceção do anticristo ao poder, o que requer a queda de 3 outros reis, Daniel 7:8, e a batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38:39. O cordeiro então, meus irmãos, o cordeiro então abre o terceiro selo, e o terceiro ser vivente convida João: vem. O terceiro cavaleiro então aparece quando abriu o terceiro selo. Ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6:5 e 6. O terceiro cavaleiro do Apocalipse retrata uma grande fome que ocorrerá. Os alimentos são escassos e os preços estão inflacionados. Além da razão, a ode de poupar o azeite e o vinho parece significar que os luxos, azeite e vinho ainda estarão disponíveis durante a fome, mas os alimentos básicos não. Quando o cordeiro abre o quarto selo, o quarto ser vivente diz: vem. João diz: e olhei, e eis um cavaleiro amarelo, e o seu cavalo sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Apocalipse 6:8. O quarto cavaleiro do Apocalipse é um símbolo de morte e devastação. Na língua original, literalmente verde claro ou verde amarelado, denota doença e biliosidade. O quarto cavaleiro do Apocalipse trata mais guerras e fomes terríveis, juntamente com terríveis pragas, doenças e ataques de animais selvagens. 1/4 da população mundial morrerá. O que é mais surpreendente, ou talvez assustador, é que os 4 cavaleiros do Apocalipse são apenas precursores do julgamento, ainda pior, que virão mais tarde na tribulação. Apocalipse capítulo 8, 9 e 16. Apesar de todo o horror trazido pelos 4 cavaleiros, há muito mais por vir. Amém? Há muito mais por vir. Aqui é só uma breve sobre o Apocalipse. Amém? Depois nós vamos trabalhar aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Eu quero trazer aqui depois as 70 semanas de Daniel, que é um estudo mais completo sobre isso que foi falado, das 7 taças, dos 7 selos e dos cavaleiros. Amém? Espero que você possa crescer no conhecimento da graça, estude, medite, pegue os textos e trabalhe um pouquinho sobre os textos. Amém? Deus abençoe, até a próxima. Tchau.